Imagine se você estivesse em um lugar onde ninguém mais consegue te ver, onde você se sente invisível, como se estivesse preso em um pesadelo sem fim. Essa é a realidade de muitos de nós. Nos sentimos perdidos em algum momento da vida, lutando contra medos, traumas e a dor da solidão. A criança perdida é uma jornada sombria onde essa dor não é apenas emocional, mas se transforma em algo muito mais real e assustador. Quando Clara, uma jovem babá, começa a trabalhar para uma família rica, ela não sabe que será arrastada para um mistério que mistura luto, espírito e a sensação avassaladora de estar completamente sozinha, mesmo rodeada por todos. Porém, à medida que ela se aprofunda na história da criança desaparecida, ela percebe que é possível encontrar a luz no mais profundo abismo. O terror de estar perdido pode ser superado, mas para isso será preciso enfrentar os fantasmas do passado e a escuridão que ainda habita os cantos da alma. A solução, embora difícil, está ao alcance. Mas será que Clara conseguirá descobrir antes que seja tarde demais? E se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre seus relatos e de onde está assistindo. O carro balançava levemente ao subir a estrada sinuosa que levava à mansão. Clara olhava pela janela, tentando ignorar o desconforto que sentia ao deixar a cidade para trás. Não era só a distância. A casa tinha um ar de isolamento que fazia o mundo parecer cada vez menor. Quando o portão da propriedade finalmente se abriu, Clara prendeu a respiração. A mansão era imensa, com uma arquitetura antiga que misturava a elegância e uma sensação de algo esquecido. As janelas eram altas, mas as cortinas fechadas impediam que a luz do sol iluminasse o interior. Na entrada, foi recebida por um homem de meia-idade, vestido de forma impecável. Ele se apresentou como Sr. Mendes, o mordomo da família. Sua postura era rígida, mas havia algo nos olhos dele, uma fadiga que não combinava com o uniforme engomado. "Bem-vinda, senhorita Clara", ele disse, conduzindo-a para dentro. "A senhora está à sua espera." A mãe da criança, a senhora Elisa, era uma mulher de traços delicados, mas seus olhos, fundos e cansados, contrastavam com a pele impecável. Ela observava Clara com intensidade enquanto explicava suas funções: cuidar da casa quando necessário, mas, acima de tudo, dedicar-se inteiramente ao menino. "Meu filho é muito especial", disse Elisa com um sorriso fraco. "Espero que você tenha paciência e carinho para lidar com ele." Clara assentiu, sentindo um misto de curiosidade e apreensão. Ao ser conduzida ao quarto do menino, Clara percebeu um detalhe estranho. Os corredores eram impecáveis, mas desprovidos de vida. Não havia fotos, brinquedos ou sinais de que uma criança vivia ali. Isso a incomodou, mas ela deixou de lado quando a porta do quarto se abriu. O menino estava sentado no chão, montando algo com blocos de madeira. Ele parecia ter uns 8 anos, magro e de cabelos castanhos claros. Quando viu Clara, ergueu o rosto e sorriu, como se estivesse esperando por ela. "Oi", ele disse com uma voz suave. "Eu sou o Tomás." Clara se ajoelhou para ficar na altura dele. "Oi, Tomás, eu sou a Clara. Estou aqui para cuidar de você." O sorriso dele se alargou, mas havia algo na expressão dele. Uma tristeza silenciosa, como se já soubesse de um segredo que Clara ainda estava longe de descobrir. Mais tarde, enquanto explorava a casa, Clara notou algo inquietante. Os outros empregados evitavam olhar para ela ou responder a perguntas simples. Quando mencionou Tomás casualmente, eles desviaram o olhar. "Ele é especial", disse uma das empregadas antes de apressar-se para sair da sala. Naquela noite, enquanto Clara se preparava para dormir, ouviu passos leves do lado de fora do quarto. Ao abrir a porta, não havia ninguém. A casa parecia mais fria e um arrepio percorreu sua espinha. Voltando para a cama, ela encontrou algo sobre o travesseiro que com certeza não estava lá antes. Um bloco de madeira idêntico aos que Tomás usava. Clara olhou para a porta, agora entreaberta,
e sentiu que algo ou alguém a observava. Na manhã seguinte, Clara acordou com o som distante de louças sendo arrumadas na cozinha. A luz que entrava pela janela era fria e fraca, dando ao quarto um ar nebuloso. O bloco de madeira ainda estava sobre o travesseiro, como uma lembrança persistente da estranheza da noite anterior. Ao descer para o café, encontrou Tomás sentado na mesa, tomando leite quente e observando-a com um sorriso inocente. Elisa não estava presente, e nenhum dos empregados ousava entrar na sala enquanto os dois estavam lá. "Você dormiu bem?" Tomás perguntou com a voz doce. Clara assentiu, tentando não demonstrar inquietação. "Sim. E você? Gostou do meu primeiro dia aqui?" "Gostei, sim." Ele inclinou a cabeça, estudando-a. "Você é legal, mais legal que as outras." A resposta a pegou desprevenida. "As outras?" Ele abriu um sorriso tímido e voltou a beber o leite, como se tivesse dito algo trivial. Clara não teve a chance de perguntar mais, pois Elisa entrou na sala. "Tomás, querido, vá brincar no seu quarto. Clara precisa conversar comigo." O menino obedeceu sem protestar, mas antes de sair, olhou para Clara como se quisesse dizer algo. Quando a porta se fechou, Elisa se sentou à mesa e pousou as mãos delicadamente sobre a superfície. "Ele é um bom menino, mas exige paciência. Você vai perceber que às vezes ele pode parecer difícil de entender." "Ele é muito doce," Clara respondeu, tentando esconder a curiosidade. "Mas notei que os outros empregados não falam sobre ele. Parece que evitam mencioná-lo." O rosto de Elisa endureceu por um breve momento antes de ela recuperar a compostura. "Os empregados não têm nada a ver com Tomás. Eles sabem que minha prioridade é protegê-lo." A resposta, vaga e definitiva, não deixou espaço para mais perguntas. Mais tarde, Clara decidiu aproveitar o tempo livre para explorar a casa. Subiu para o segundo andar, onde havia notado um corredor que os empregados pareciam evitar. As paredes eram decoradas com pinturas antigas, mas, em uma delas, algo chamou sua atenção. Um retrato de Elisa segurando um menino no colo. O detalhe perturbador era que o menino no quadro não era Tomás. Antes que pudesse olhar mais de perto, ouviu uma risada baixa e infantil ecoando pelo corredor vazio. O som vinha de um dos quartos no final do corredor, um quarto trancado. "Tomás, é você?" Clara chamou, aproximando-se lentamente. A porta não cedeu quando ela tentou girar a maçaneta, mas a risada parou abruptamente, substituída pelo silêncio mais absoluto que ela já experimentara. Sentindo o coração acelerado, ela voltou para o quarto de Tomás. Ele estava lá, sentado no chão com seus blocos de madeira, exatamente como ela o havia deixado. "Você estava no corredor agora?" ela perguntou, tentando soar casual. Tomás levantou o olhar e franziu a testa confuso. "Não, eu estava aqui o tempo todo." Clara não teve tempo de processar a resposta, pois algo na pilha de blocos chamou sua atenção. Uma pequena inscrição na lateral de um dos blocos. Pegando-o nas mãos, ela leu as palavras gravadas: "Ajude-me." Seu corpo congelou. Tomás percebeu sua reação e sorriu novamente, mas desta vez havia algo diferente em seus olhos. Algo que fazia Clara sentir que ele sabia mais do que dizia. A noite chegou rapidamente, envolvendo a mansão em uma escuridão inquietante. Clara não conseguia tirar a imagem do bloco de madeira com a inscrição "Ajude-me" da cabeça. A cada passo que dava pelos corredores, sentia como se algo a observasse. Depois de colocar Tomás na cama, ela voltou para o seu quarto. No caminho, os corredores pareciam ainda mais silenciosos, como se estivessem segurando a respiração. Ao passar pela porta trancada do andar de cima, sentiu um impulso estranho. Algo a chamava para voltar ali. Com uma lanterna na mão, Clara retornou ao corredor proibido. Tentou girar a maçaneta novamente, mas como antes, a porta não se moveu. Foi então que notou algo estranho. Um som sutil, quase imperceptível, como se alguém estivesse chorando do outro lado. "Quem está aí?"
Ela perguntou, a voz vacilando. O choro parou abruptamente, e em seguida, um leve sussurro atravessou a porta. Não vá. Clara recuou, o coração disparado, e voltou apressada para o quarto. Mas ao entrar, viu algo que a fez parar no mesmo instante. O bloco de madeira estava novamente sobre o travesseiro. Desta vez, a inscrição era diferente. Olhe no porão. A hesitação inicial deu lugar a uma determinação crescente. Clara sabia que precisava entender o que estava acontecendo naquela casa. Descendo as escadas com cuidado, ela foi até o porão, uma área que ninguém parecia usar. A porta rangeu ao abrir, revelando degraus cobertos de poeira e uma escuridão quase total. Lá embaixo, o ar era pesado, com o cheiro de madeira úmida e algo mais difícil de identificar. Clara apontou a lanterna para as prateleiras cobertas de teias de aranha, vasculhando cada canto. Finalmente, seus olhos pousaram em uma caixa de madeira no fundo do porão. Abrindo-a com cuidado, encontrou uma série de objetos pessoais. Fotos antigas, brinquedos e uma pequena medalha gravada com o nome Gabriel. O rosto do menino nas fotos era familiar. Era o mesmo do retrato que havia visto no andar de cima. "Quem é Gabriel?" murmurou Clara, sentindo a garganta apertar. De repente, um barulho ecoou pelo porão. Um som de passos que não pertenciam a ela. Apagando a lanterna instintivamente, Clara ficou imóvel, ouvindo atentamente. Os passos ficaram mais próximos até pararem ao seu lado. Uma voz infantil, rouca e baixa, falou ao seu ouvido. "Você não deveria estar aqui." Clara gritou e acendeu a lanterna, mas o porão estava vazio. Ofegante, ela subiu correndo as escadas, trancando a porta atrás de si. Quando se virou, Tomás estava parado no topo da escada, olhando para ela com uma expressão que misturava tristeza e algo próximo à culpa. "Tomás, quem é Gabriel?" Clara perguntou, a voz tremendo. O menino desviou o olhar, os ombros caindo como se carregasse um fardo enorme. "Você não pode perguntar isso. Se você souber, ele vai ficar com raiva." "Ele quem?" Antes que Tomás pudesse responder, as luzes da casa piscaram violentamente e uma risada profunda e distorcida ecoou pelos corredores. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha e Tomás apenas murmurou: "É melhor você parar de procurar." O dia seguinte chegou, mas a luz do sol parecia incapaz de dissipar o peso que pairava sobre a mansão. Clara mal dormira, ainda assombrada pelo que ouvira no porão e pelo olhar de Tomás na noite anterior. Apesar disso, sua determinação aumentava. Ela precisava entender o que estava acontecendo. Enquanto preparava o café da manhã, Clara tentou conversar novamente com os empregados, mas eles continuavam a evitá-la. Finalmente, encurralou a cozinheira, uma mulher mais velha chamada Dona Amélia, em um canto da cozinha. "Eu sei que tem algo errado aqui. Vocês todos estão escondendo alguma coisa sobre o Tomás e sobre alguém chamado Gabriel." Ao ouvir o nome, Dona Amélia largou o pano que segurava e fez o sinal da cruz. "Não fale esse nome aqui, menina. Você não entende no que está se metendo." "Então me explique." Clara insistiu, sentindo a frustração crescer. Dona Amélia hesitou, olhando ao redor como se temesse que alguém estivesse ouvindo. Finalmente, ela sussurrou: "Gabriel era o primeiro filho da senhora Elisa. Ele morreu faz muito tempo. Um acidente terrível. Desde então, nada tem sido o mesmo nesta casa." Clara sentiu o estômago revirar. "O que aconteceu com ele?" Antes que a cozinheira pudesse responder, um barulho alto vindo da sala interrompeu a conversa. Clara correu até lá e encontrou Tomás parado no centro do cômodo, olhando fixamente para um espelho grande e ornamentado. "Tomás, o que você está fazendo?" Ele não respondeu. Clara seguiu o olhar dele e viu algo que a fez prender a respiração. O reflexo no espelho não mostrava apenas Tomás, mas também a figura de outro menino, mais velho, com feições rígidas e olhos que transbordavam raiva. "Você pode vê-lo agora?"
Tomás perguntou baixinho, ainda sem se virar. Clara sentiu as pernas enfraquecerem. Quem é ele? Gabriel, Tomás respondeu como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele fica bravo quando você fala dele. Ele disse que você deveria ir embora. Antes que Clara pudesse reagir, o espelho trincou com um som ensurdecedor e a figura desapareceu. Tomás caiu no chão, como se tivesse sido empurrado. Clara correu para ajudá-lo, mas ele balançou a cabeça. Está tudo bem, ele disse, a voz tremendo. Ele só está com medo de que você o machuque. Machuque? Clara perguntou confusa. Você está mais perto da verdade, ele respondeu. E ele não quer que você saiba. Mais tarde, naquela noite, Clara voltou ao porão, incapaz de ignorar as perguntas em sua mente. Vasculhou mais caixas até encontrar um caderno antigo, com as iniciais ES gravadas na capa. Ao abri-lo, encontrou anotações que pareciam pertencer à senhora Elisa. As primeiras páginas eram cartas amorosas, mas conforme Clara folheava, o tom mudava. Elisa começava a escrever sobre Gabriel, descrevendo uma culpa esmagadora. Não consigo aceitar que ele se foi. Não consigo deixá-lo partir. Vou fazer qualquer coisa para mantê-lo comigo. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha ao encontrar a última página escrita, onde Elisa havia rabiscado várias vezes a palavra perdão. Antes que pudesse continuar lendo, Clara ouviu passos pesados vindo na sua direção. Olhou para cima e viu Elisa parada no topo das escadas, os olhos cheios de lágrimas e fúria. Você não devia estar aqui, disse Elisa, com a voz carregada de uma dor intensa. Eu só quero ajudar. Clara tentou argumentar, segurando o caderno. Você não entende o que está em jogo, Elisa gritou, descendo apressadamente as escadas. Algumas coisas devem permanecer enterradas. Clara mal teve tempo de reagir quando as luzes do porão piscaram novamente e uma risada fria ecoou ao redor delas. Elisa parou de repente, olhando para algo atrás de Clara. Ele está aqui, sussurrou Elisa, a voz tremendo. Clara virou-se lentamente, mas o porão estava vazio. Ainda assim, sentia a presença, como se algo ou alguém estivesse pairando sobre elas, observando. Você não devia ter voltado. A voz de Gabriel ecoou, fazendo o ar ficar pesado e o medo crescer dentro de Clara. Clara passou a noite em claro, sentada em sua cama com o caderno de Elisa no colo. As palavras da senhora Elisa ecoavam em sua mente. Algumas coisas devem permanecer enterradas, mas como ela poderia ignorar o que estava acontecendo? Gabriel era mais do que um segredo. Ele era uma presença viva, ou talvez algo entre a vida e a morte. Quando o sol começou a surgir no horizonte, Clara sentiu o cansaço dar lugar à determinação. Ela precisava confrontar Elisa novamente, mas sabia que a mulher estava em um estado emocional frágil e imprevisível. Durante o café da manhã, Elisa estava estranhamente silenciosa, evitando qualquer contato visual com Clara. Tomás, por outro lado, parecia mais inquieto do que nunca. Ele não tocou na comida, apenas ficou empilhando migalhas de pão em pequenos montes, como se estivesse em outro lugar. Tomás, você quer me contar algo? Clara perguntou em voz baixa. Ele ergueu os olhos lentamente e Clara percebeu que havia medo neles. Eu gosto de você, Clara. Não quero que ele machuque você. Antes que Clara pudesse responder, Elisa interveio abruptamente. Tomás, vá brincar no seu quarto. O menino obedeceu, mas antes de sair, olhou para Clara, como se quisesse dizer algo importante. Assim que ficaram sozinhas, Elisa cruzou os braços defensiva. Eu sei o que você está tentando fazer. Acha que pode salvar essa casa, essa família, mas você não entende. Então me faça entender, Clara exclamou, colocando o caderno de Elisa sobre a mesa. Eu sei sobre Gabriel. Sei que você não conseguiu deixá-lo partir. Mas o que está acontecendo aqui é perigoso para você, para Tomás e para mim. Elisa olhou para o caderno, os olhos marejados. Por um momento,
Clara achou que ela fosse explodir de raiva novamente, mas em vez disso, a mulher afundou na cadeira, exausta. Eu não queria isso, Elisa sussurrou. Depois que ele morreu, eu fiz coisas das quais me arrependo. Eu só queria meu filho de volta, só isso. Clara sentiu um nó na garganta. O que você fez? Elisa hesitou antes de responder, como se pesar cada palavra. Procurei ajuda. Pessoas que diziam entender a dor de uma mãe. Elas me prometeram que poderiam trazer Gabriel de volta, mas o que voltou não era meu filho. Não completamente. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Clara sentiu a gravidade das palavras de Elisa, mas antes que pudesse processar completamente, um grito veio do andar de cima. Tomás! Clara e Elisa gritaram em uníssono, correndo para o quarto do menino. Quando chegaram, encontraram Tomás encolhido, no canto do quarto, com lágrimas escorrendo pelo rosto. No meio do cômodo, os blocos de madeira estavam dispostos em uma formação que Clara reconheceu de imediato. Era um círculo, com símbolos que ela não entendia, mas que pareciam antigos e perturbadores. Ele está bravo, Tomás murmurou entre soluços. Ele disse que você está tentando tirá-lo daqui. Clara se ajoelhou ao lado do menino, segurando seus ombros. Tomás, escute. Você precisa me contar tudo. O que ele quer? O que ele disse? Ele disse que você não vai entender e que, se continuar tentando, ele vai fazer você ir embora. Nesse momento, Clara sentiu algo mudar na atmosfera do quarto. A temperatura caiu e a luz do dia que entrava pela janela parecia menos brilhante. Um som baixo e grave, como um murmúrio, começou a preencher o espaço. Elisa deu um passo para trás, murmurando. Ele está aqui. Antes que Clara pudesse reagir, a porta do quarto se fechou com um estrondo, trancando-as lá dentro. As paredes começaram a ranger e a voz de Gabriel ecoou, cheia de raiva. Vocês não têm o direito de me abandonar novamente. Clara segurou Tomás com força, protegendo-o enquanto Elisa olhava em volta, em pânico. Foi então que Clara percebeu algo estranho. Os símbolos no chão pareciam brilhar levemente, como se fossem a fonte do poder de Gabriel. Uma ideia perigosa surgiu em sua mente. Elisa, como você fez isso? Como você o trouxe de volta? Elisa hesitou, mas sabia que não tinha escolha. Foi o círculo. É um vínculo. Ele está preso a este símbolo. Se ele for desfeito... Antes que pudesse terminar, Gabriel apareceu no canto do quarto, sua forma semi-transparente, mas incrivelmente intimidadora. Vocês não vão me destruir, ele gritou, e o quarto inteiro tremeu. Clara sabia que precisava agir rápido. Sem pensar duas vezes, ela se jogou no chão, arrastando Tomás consigo, e começou a desfazer os símbolos com as mãos. Gabriel gritou, um som que parecia rasgar o ar ao redor delas. As paredes rangeram mais alto, e Clara sentiu como se o próprio chão estivesse prestes a se partir. Mas finalmente, os símbolos desapareceram, e o grito de Gabriel foi substituído por um silêncio ensurdecedor. Quando Clara abriu os olhos, o quarto estava quieto. Tomás soluçava baixinho, e Elisa estava encostada na parede tremendo. Gabriel havia desaparecido, mas Clara sabia que aquilo era apenas o começo. O silêncio que se seguiu à partida de Gabriel foi quase mais perturbador do que sua presença. Clara ajudou Tomás a se levantar enquanto Elisa permanecia encostada na parede, os olhos fixos no chão, como se estivesse presa em pensamentos sombrios. Ele se foi? Tomás perguntou baixinho, a voz carregada de esperança e medo. Clara não sabia responder. A sensação de alívio era frágil, como uma bolha prestes a estourar. Ela olhou para Elisa, esperando que a mãe do menino dissesse algo, mas a mulher parecia uma estátua, os lábios tremendo em silêncio. Mais tarde, enquanto Tomás dormia, ou pelo menos fingia dormir, Clara se dirigiu à biblioteca da mansão, que até então parecia um lugar tranquilo e seguro. Sabia que precisava de respostas. Algo naquela história estava incompleto,
como se Gabriel ainda tivesse uma razão para permanecer, mesmo após o círculo ter sido desfeito. A biblioteca era imensa, cheia de livros antigos e empoeirados. Clara começou a buscar qualquer coisa que pudesse explicar os símbolos no quarto de Tomás. Após horas de procura, encontrou um livro pequeno e discreto, escondido entre volumes maiores. Na capa, lia-se: Rituais de Conexão, Vínculos entre Mundos. Ao folhear o livro, Clara encontrou uma seção que descrevia exatamente o círculo que vira no quarto de Tomás. Era um ritual projetado para manter um espírito preso em um local específico, mas o texto alertava sobre os perigos de interromper o processo sem compreender as intenções do espírito. Se o vínculo for rompido antes que o espírito alcance o que deseja, ele pode se tornar instável, buscando novos meios de exercer sua influência. Clara fechou o livro com um estalo. Gabriel não havia desaparecido. Ele estava mais solto do que nunca. Enquanto pensava no próximo passo, ouviu passos leves no corredor. Olhou para a porta e viu Tomás parado ali, com os olhos arregalados. "Ele está bravo", o menino disse. "Ele disse que você está chegando perto de coisas que não devia." Clara suspirou, sentindo o peso da situação. "Eu preciso ajudar vocês, Tomás. Você confia em mim, não confia?" Tomás hesitou, mas assentiu lentamente. "Ele também não quer que você machuque a mamãe. Ele disse que ela o trouxe aqui, mas que agora está traindo ele." "Traindo?" Clara repetiu, confusa. Tomás deu de ombros e voltou para o corredor, desaparecendo em direção ao seu quarto. Clara ficou ali por alguns momentos, tentando juntar as peças. Por que Gabriel estaria acusando Elisa de traição? Decidida a confrontar Elisa, Clara foi até o quarto da mulher. Bateu na porta, mas não houve resposta. Ao entrar, encontrou Elisa sentada em frente a um espelho, segurando algo pequeno e brilhante nas mãos. Um medalhão. "Elisa!" Clara começou com cautela. "Precisamos conversar." Elisa levantou os olhos para o reflexo no espelho. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas havia algo em sua expressão que parecia mais determinado do que antes. "Eu sei o que você vai dizer," Elisa respondeu a voz baixa. "Eu fiz tudo errado e agora ele está preso, machucado. Mas você não entende. Gabriel era meu filho. Eu não podia aceitar que ele tivesse ido embora." Clara respirou fundo. "Eu entendo a dor, mas isso não justifica o que aconteceu. Ele está com raiva. Ele está machucando você, Tomás, e a mim. Se queremos paz, precisamos descobrir o que ele realmente quer." Elisa hesitou, apertando o medalhão em suas mãos. Finalmente, entregou o objeto para Clara. Dentro do medalhão, havia uma pequena foto de Gabriel e uma inscrição gravada: "Para sempre com você. Eu fiz o ritual porque achei que isso o traria de volta," Elisa confessou. "Mas no fundo, acho que sempre soube que isso não era justo. Ele merece descansar, mas eu não sei como ajudá-lo." Nesse momento, as luzes do quarto piscaram e uma rajada de vento gelado atravessou o espaço. Gabriel estava perto. Uma voz grave e desesperada ecoou pelo quarto: "Vocês não podem me mandar embora. Ainda não terminei." Clara sentiu o ar se tornar pesado novamente, mas antes que pudesse reagir, o espelho em frente a Elisa começou a trincar. No reflexo, Gabriel apareceu, mais nítido do que nunca, com uma expressão de tristeza e raiva misturadas. "Por que você me abandonou, mãe?" Gabriel perguntou, sua voz reverberando. Elisa começou a chorar, mas antes que pudesse responder, Clara deu um passo à frente. "Gabriel, o que você quer? Por que está aqui?" Ele olhou diretamente para ela, os olhos escuros e intensos. "Quero o que me foi tirado. Quero justiça." Antes que Clara pudesse perguntar o que ele queria dizer, o espelho se partiu completamente e Gabriel desapareceu novamente, deixando o quarto em silêncio. Clara olhou para Elisa, que parecia paralisada, e então para o medalhão em suas mãos. Justiça? O que aquilo significava? A resposta parecia estar mais próxima, mas também mais perigosa. Clara sabia que,
para resolver o mistério, precisaria mergulhar ainda mais fundo nos segredos daquela casa. Clara sabia que a chave para entender Gabriel e suas intenções estava no passado, mas até agora, tudo o que tinha eram pedaços desconexos de informações. Enquanto segurava o medalhão em suas mãos, uma ideia começou a se formar. Se Gabriel estava pedindo justiça, então sua morte não havia sido apenas um acidente, como Elisa sugeriu. A manhã trouxe um clima ainda mais sombrio para a mansão. A neblina que cercava a propriedade parecia uma extensão do peso que pairava sobre Clara. Ela decidiu confrontar os empregados novamente. Alguém ali sabia mais do que estava dizendo. Encontrou Dona Amélia na cozinha, amassando massa com movimentos mecânicos. A mulher parecia cansada, mas, ao ver Clara, tentou sair de fininho. "Dona Amélia, por favor", Clara disse, bloqueando sua saída. "Eu preciso que você me conte tudo o que sabe sobre Gabriel. Ele está pedindo justiça. Por quê?" A cozinheira suspirou profundamente, secando as mãos em um pano. "Você não vai parar, não é?" Clara balançou a cabeça. "Está bem", Dona Amélia disse, sentando-se em uma cadeira. "Mas o que vou dizer não pode sair daqui." Clara assentiu, inclinando-se para a frente. "Gabriel não morreu em um acidente." A mulher começou, a voz pesada de pesar. "Foi uma tragédia, sim, mas não foi natural. Houve uma discussão entre o senhor e a senhora Elisa. Algo sobre negócios, sobre dinheiro. Gabriel ouviu tudo. Ele era curioso, sabe? Não sabia quando parar." "O que ele ouviu?" Clara perguntou. "Algo sobre uma traição." Dona Amélia continuou. "O senhor Augusto, o pai de Gabriel, estava envolvido em coisas perigosas, negócios obscuros. Gabriel descobriu e foi confrontá-lo. Eles estavam na varanda discutindo quando o menino caiu." "Ele caiu?" Clara perguntou, estreitando os olhos. A cozinheira hesitou antes de responder. "Essa é a história oficial, mas há quem diga que foi o próprio pai quem empurrou o menino em um momento de raiva." Clara sentiu o estômago revirar. "E a senhora Elisa?" "Ela não estava lá quando aconteceu. Quando chegou era tarde demais. Encontraram o corpo de Gabriel no jardim. Depois disso, ela nunca mais foi a mesma. E o senhor Augusto..." A mulher parou, olhando ao redor como se temesse ser ouvida. "O que aconteceu com ele?" Clara insistiu. "Ele desapareceu", Dona Amélia sussurrou. "Um dia, simplesmente não estava mais aqui. Alguns dizem que ele fugiu, outros dizem que Elisa cuidou dele." Clara sentiu um calafrio subir pela espinha. Essa revelação lançava uma nova luz sobre tudo. Gabriel não apenas estava preso entre dois mundos, ele estava carregando a dor de uma traição. Decidida a descobrir mais, Clara voltou à biblioteca, desta vez procurando por registros da família. Encontrou um baú trancado em um canto escondido. Depois de muito esforço, conseguiu arrombá-lo. Dentro havia cartas, contratos e, finalmente, uma pasta de documentos marcada com o nome Gabriel. Entre os papéis, encontrou algo que gelou seu sangue. Uma carta escrita por Gabriel pouco antes de sua morte. "Mamãe, há algo errado com papai. Ele está fazendo coisas ruins, coisas que podem nos machucar. Eu preciso falar com você, mas ele me disse que, se eu contar, algo muito ruim vai acontecer." Clara mal teve tempo de processar a carta quando ouviu passos atrás de si. Virou-se rapidamente e viu Elisa na entrada da biblioteca, com uma expressão de puro desespero. "Você encontrou, não foi?" Elisa perguntou, a voz quebrada. Clara segurou a carta, mas não disse nada. "Você não entende", Elisa continuou. "Eu fiz tudo para protegê-lo, para proteger a memória dele. Augusto destruiu nossas vidas. Ele destruiu nosso filho. Eu não podia deixá-lo escapar sem punição. Então você..." Clara começou, mas a frase morreu em seus lábios. "Eu me livrei dele", Elisa confessou, sem rodeios. "E não me arrependo. Mas Gabriel, ele não sabe. Ele acha que fui cúmplice.
que o abandonei. É por isso que ele está aqui. Ele quer que eu admita. Clara sentiu a cabeça girar com a confissão. Gabriel não estava apenas preso. Ele estava buscando a verdade, buscando que Elisa assumisse o que havia acontecido. Antes que pudesse dizer mais, as luzes da biblioteca piscaram e o ambiente esfriou drasticamente. Gabriel estava novamente ali, sua presença mais intensa do que nunca. "Diga a verdade, mãe", sua voz ecoou, carregada de tristeza. "Você me deixou morrer." Elisa caiu de joelhos, soluçando. "Eu não pude salvar você, mas eu vinguei sua morte. Eu fiz o que era certo." Gabriel apareceu no centro da biblioteca, sua forma mais clara e aterrorizante. "Não importa o que você fez depois. Você deveria ter me protegido antes." Clara percebeu que aquilo estava chegando ao clímax. Elisa precisava confrontar seu passado, mas a dor e a culpa eram esmagadoras. "Gabriel", Clara chamou, sua voz firme. "Se você quer justiça, precisa ouvi-la. Precisa deixar sua mãe contar a verdade, toda a verdade." Gabriel olhou para ela, seus olhos como um abismo. "Você acha que palavras podem consertar isso?" Antes que Clara pudesse responder, os livros começaram a cair das estantes e um vento forte preencheu o espaço. Clara sabia que precisava agir rápido, ou Gabriel destruiria tudo ao seu redor. O ar na biblioteca estava carregado de uma energia intensa, como se as próprias paredes estivessem presas à memória de Gabriel, e sua presença se tornava cada vez mais opressiva. Clara sentiu a pressão em seus pulmões, como se o ambiente estivesse comprimido, tentando sufocá-la. Os livros caindo das estantes aumentaram o caos. Mas ela manteve os olhos fixos em Gabriel, seu corpo flutuando no centro da sala. "Você precisa ouvir a verdade, Gabriel", Clara disse com firmeza, sentindo a tensão de sua voz. "Sua mãe fez o que fez por amor, mas agora você precisa entender o que aconteceu. Você precisa saber que foi uma tragédia, não uma traição." Gabriel olhou para ela, seus olhos flamejantes de raiva e dor. "Você acha que ela fez isso por amor? Você não entende nada." Elisa estava de joelhos no chão, as lágrimas correndo como rios em seu rosto, mas sua voz tremia quando ela finalmente se levantou. "Gabriel, meu filho, eu nunca quis que você morresse. Eu queria protegê-lo, mas eu não sabia o que fazer. Eu estava desesperada. E depois foi tarde demais." Clara observou Elisa, percebendo pela primeira vez a profundidade do arrependimento e da dor que ela sentia. Mas isso não parecia ser o suficiente para Gabriel. Ele estava em busca de algo maior: justiça, vingança, reconhecimento de sua dor. Ele queria a verdade, a verdadeira razão de sua morte. "Por que você nunca me disse a verdade?" Gabriel gritou, e o ar ao redor dele se encheu de um grito agonizante. "Por que você me deixou morrer?" Clara deu um passo à frente, sentindo a energia fantasmagórica de Gabriel quase tocando sua pele. "Gabriel, você não foi apenas uma vítima de seu pai. Você estava envolvido em algo mais, algo que ainda precisa ser resolvido." De repente, uma imagem chocante invadiu sua mente, um flash rápido, mas vívido, do passado de Gabriel. Ela viu o garoto, não mais com a raiva que sentia agora, mas com uma expressão de inocência. Ela viu ele correr para o lado de Augusto, o pai, como se o visse pela última vez. Mas o que o garoto não sabia era que o pai estava em perigo. Clara deu um salto. "Eu entendo agora. Gabriel, você sabia do que seu pai estava envolvido, sabia dos negócios sujos, mas ele não queria que você soubesse a verdade. Ele tentou te afastar disso." Gabriel ficou imóvel por um instante, como se as palavras de Clara tivessem finalmente alcançado algum lugar profundo dentro dele. Mas então, com um movimento abrupto, ele se aproximou de Elisa, seus olhos agora focados nela. "Você não entendeu, mãe," ele disse em um sussurro ameaçador. "Eu fui levado, mas não só pela queda. Você me entregou ao pior deles." Clara se virou para Elisa, seu coração batendo acelerado. "O que ele está dizendo, Elisa?"
Elisa olhou para o filho, seus olhos agora mais vazios do que nunca. Gabriel, eu sabia o que seu pai estava fazendo. Eu sabia que ele estava em perigo, mas não conseguia impedir. Eu queria, mas ele me ignorou, me afastou. E quando o acidente aconteceu, eu fiz algo. Eu tentei trazê-lo de volta. Você o trouxe de volta! Gabriel gritou e a sala tremeu. Mas não da maneira certa. Você usou ele. Usou o que restava de mim para vingar minha morte, para justificar o que aconteceu. Clara percebeu com uma clareza aterradora que Elisa, na tentativa de se vingar do marido, tinha se arriscado a fazer um pacto sombrio. Ela não só havia feito o ritual para trazer Gabriel de volta, mas também tinha usado o poder de seu filho para se vingar daquilo que ela considerava ser a traição de Augusto. Foi você quem o atraiu de volta. Foi você quem usou a dor dele, Elisa, Clara disse, quase sem fôlego. Elisa tentou se afastar de Gabriel, mas a energia no quarto a manteve imóvel, como se ela estivesse sendo consumida pelo próprio arrependimento. Eu não sabia o que estava fazendo, não sabia. Eu só queria a minha família de volta. Elisa gritou, agora em total desespero. Gabriel olhou para ela com ódio. Mas não me trouxe de volta completamente, mãe. O que me trouxe foi uma versão torturada de mim mesmo, e agora estou preso, porque você me fez isso. Clara sabia que estava em uma corrida contra o tempo. Para que Gabriel realmente encontrasse paz, ela precisaria impedir que ele continuasse preso à sua raiva e ao seu desejo de vingança. Mas para isso, Elisa precisaria confessar toda a verdade, e não poderia mais fugir de suas ações. Gabriel, Clara falou, sua voz mais suave agora. Você não precisa mais viver assim. Sua mãe nunca quis que isso acontecesse. Ela fez o que fez por desesperança, mas agora você precisa se libertar disso. Ela precisa se perdoar e você precisa descansar. Por um momento, Gabriel parecia hesitar. Seus olhos, antes de pura raiva, pareciam procurar algo, talvez algum tipo de reconciliação. Mas então uma sombra tomou conta de seu rosto. Não, eu não vou embora até que todos paguem. Clara percebeu que o que Gabriel precisava não era apenas que Elisa se perdoasse, mas que ele fosse libertado de sua própria raiva, de sua própria necessidade de vingança. E para isso, algo mais teria que ser feito, algo mais sombrio. Ela olhou para Elisa, que ainda chorava aos seus pés. Você precisa fazer o que nunca teve coragem de fazer, Elisa. Precisamos desfazer o que você fez. Precisamos liberar Gabriel de sua dor. E assim, o ciclo da vingança e do luto parecia ter chegado a um ponto de não retorno. O quarto estava impregnado com uma energia pesada, uma mistura de raiva, arrependimento e uma tristeza que parecia sair de cada canto da casa. Clara sentiu que o tempo estava se esgotando. Gabriel ainda estava ali, visível, flutuando entre os mundos, preso à dor da morte e à vingança que sua mãe havia semeado. Elisa estava aos seus pés, desesperada, incapaz de lidar com a culpa que a consumia. Você tem que deixar isso ir, Elisa, Clara disse, a voz suave, mas firme. Não vai adiantar continuar se culpando. Gabriel não pode descansar até que você o liberte da raiva, da dor e da necessidade de vingança que ele carrega. Elisa, ainda em choque, levantou a cabeça e olhou para Clara. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas havia algo mais ali agora, uma aceitação mista com o medo do desconhecido. Eu não sei como. Eu não sei como deixá-lo ir. Clara se aproximou dela, tocando seu ombro. Nós vamos fazer isso juntas, mas você precisa enfrentar o que fez. Não podemos mudar o passado, mas podemos impedir que ele controle o presente e o futuro. Gabriel flutuava ao redor delas, sua presença gelada e ameaçadora, ainda cheio de fúria. Ele as observava com um olhar de desdém. Não importa o que vocês façam. Eu não vou descansar enquanto minha morte não for vingada. Eu não posso deixar isso ir, porque o que me aconteceu é injusto demais. Clara sabia que precisava agir rápido. Ela se virou para Elisa, os olhos cheios de determinação. Você precisa confessar. Gabriel precisa ouvir a verdade completa. Ele não está mais só atrás de vingança.
Ele está preso a um ciclo que precisa ser quebrado. Elisa engoliu em seco, sua respiração ainda instável. Ela se levantou lentamente, caminhando até o centro do quarto, onde o ar estava mais denso. Gabriel, ela começou, sua voz quebrando. Eu fiz o que fiz porque eu estava com medo. Medo de perder tudo. Eu achei que podia controlá-lo, que podia trazer você de volta, mas ao fazer isso, eu te perdi ainda mais. Gabriel observava tudo em silêncio, seu rosto uma máscara de dor e raiva, mas algo nas palavras de Elisa parecia tocá-lo. Clara podia sentir a energia ao redor mudar levemente, uma tensão crescente no ar. Ela sabia que a chave estava nas palavras de Elisa, mas também nas intenções de ambos, mãe e filho. Eles precisavam confrontar o que realmente os separava, o medo, a culpa e a dor da perda. Eu não posso mudar o que fiz, Elisa continuou, mais forte agora, sua voz firme. Mas te deixei ir. Gabriel, eu te deixo ir agora. Eu te libero. Eu te amo, meu filho, e sei que a dor da sua morte não pode ser apagada, mas eu não quero que você continue preso a ela. Você merece paz. Por um momento, parecia que o tempo parara. O ar na sala ficou mais leve e a temperatura amena. Gabriel olhou para Elisa, seus olhos se suavizando, mas a sombra de raiva ainda o envolvia. Ele não queria se libertar. Não ainda. Mas então, uma nova voz surgiu. Clara, com os olhos fechados, começou a sussurrar as palavras do ritual que ela havia lido no livro. Ela sabia que o espírito precisava ser libertado, não só pela mãe, mas também por ela mesma. O medo e a raiva de Gabriel precisavam ser confrontados, e para isso, Clara teria que invocar uma força maior que tudo o que estava acontecendo. A casa tremeu e a energia se intensificou. Gabriel começou a gritar, uma dor imensa em sua voz. Eu não quero ir, eu não quero deixá-la. Ele olhou para Elisa, seus olhos cheios de súplica e raiva. Você me traiu, você me abandonou. Eu não te abandonei. Elisa gritou de volta, caindo de joelhos. Eu fiz o que fiz por medo, mas agora sei que se não te deixar ir, nunca poderei seguir em frente. Clara sabia que o momento havia chegado. Ela seguiu as palavras do ritual com força renovada, sentindo que o peso sobre ela estava quase insuportável. Gabriel, eu te liberto da dor da vingança. Eu te dou paz. Eu te devolvo ao lugar onde você pertence. De repente, a sala foi envolta por uma luz intensa e uma onda de energia pura. Gabriel gritou mais uma vez, mas agora sua voz não estava mais carregada de raiva. Ele olhou para Elisa, a dor se dissipando de seus olhos. A luz começou a enfraquecer e a figura de Gabriel foi lentamente se dissolvendo, como se estivesse sendo liberada de uma prisão invisível. Obrigado, ele sussurrou antes de desaparecer completamente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nada se movia. O ar parecia mais leve, mais puro. Clara olhou para Elisa, que estava ainda no chão, mas agora havia uma paz visível em seu rosto. Ela havia liberado seu filho, e talvez agora pudesse começar a se perdoar também. Você fez o certo, Clara disse suavemente, ajudando Elisa a se levantar. Você deu a Gabriel o que ele precisava, e agora ele pode descansar. O que restava era um silêncio profundo, uma sensação de finalização que só os que passavam por uma grande tragédia podiam entender. Elisa, embora marcada para sempre pela perda, agora parecia mais leve, mais consciente da verdade que precisaria carregar. Que o luto e a vingança não eram caminhos para a cura, mas a mansão ainda mantinha seus segredos. E Clara sabia que, de alguma forma, a casa continuaria a sussurrar histórias antigas, histórias de dor, de perdas, de arrepios. Porque no fim, nem todos os fantasmas são exorcizados. Alguns apenas se tornam parte do legado sombrio de um lugar. O alívio que Clara sentira ao ver Gabriel desaparecer era palpável. O ar na mansão parecia mais limpo,
como se uma nuvem de medo e vingança tivesse finalmente se dissipado. Elisa estava em silêncio, ainda em choque, mas com os olhos um pouco mais claros. Ela se levantou, os passos hesitantes, como se estivesse acordando de um pesadelo. Eu nunca imaginei que seria assim, Elisa disse, olhando para onde Gabriel estivera, sua voz fraca. Eu não sabia o quanto minha dor ainda o prendia, o quanto minha culpa, o quanto ela nos consumiu. Clara, agora mais tranquila, olhou para Elisa, tentando perceber o que ela sentia. Você fez o que pôde, Elisa. Agora você precisa se curar. Mas algo na casa ainda não parecia certo. A mansão, agora tão silenciosa, ainda guardava um peso em seus corredores. A sensação de que havia mais a ser desvendado ainda pairava no ar, como uma névoa que não queria se dissipar por completo. Eu pensei que o pesadelo tivesse acabado, Clara murmurou para si mesma, enquanto observava as sombras nas paredes. Mas algo não está certo. Foi quando ela ouviu. Um som distante, um leve sussurro. Não parecia de Gabriel, mas algo mais antigo, mais profundo, como se a própria casa estivesse lamentando algo. Você ouviu isso? Clara perguntou, olhando para Elisa. Elisa, com o rosto pálido, olhou em volta, seu olhar buscando a origem do som. Não, eu não ouvi nada. Clara sentiu um calafrio. Ela se levantou, seus instintos alertas. Havia algo na casa que estava aguardando para ser descoberto. Algo que não tinha sido resolvido. A mansão, com seus corredores longos e silenciosos, parecia agora mais viva do que nunca, como se tivesse uma consciência própria, uma consciência que ainda mantinha os ecos do passado. Ela se afastou de Elisa, que estava parada, atônita. Clara se dirigiu ao corredor mais escuro da casa, onde as sombras pareciam mais densas e os sons mais intensos. O barulho continuou, um murmúrio baixo, quase inaudível, mas Clara podia sentir a vibração. Ela sabia que algo ou alguém ainda estava ali, preso, escondido nas profundezas da casa. Seguindo o som, Clara entrou em uma ala que nunca tinha explorado antes. Uma porta antiga, quase oculta por uma tapeçaria, parecia convidá-la a entrar. Quando a abriu, a temperatura caiu abruptamente e uma onda de ansiedade a envolveu. A sala estava vazia, mas as paredes estavam cobertas por pinturas antigas de antepassados da família. Clara examinou cada uma delas, observando os rostos que pareciam acompanhar seus movimentos. Mas o que chamou sua atenção foi um quadro, que até então não havia visto. Uma pintura de uma mulher, com olhos vazios e uma expressão de angústia profunda. A mulher estava deitada em uma cama cercada por sombras e o ambiente ao seu redor parecia distorcido, como se a realidade estivesse se desintegrando. "Quem é você?" Clara sussurrou, tocando a moldura da pintura. Nesse instante, o murmúrio que Clara ouvira antes ficou mais alto. Não era apenas um sussurro agora. Era uma voz distorcida, cheia de dor. "Você não deveria estar aqui!" A voz sibilou, ecoando pela sala como um grito abafado. A casa ainda está me chamando." Clara deu um passo para trás, seu coração batendo forte. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que a história de Gabriel não era o fim. Havia algo ainda mais sombrio neste lugar. Algo que talvez estivesse mais ligado à família do que ela imaginava. "Quem está falando?" Clara perguntou, sua voz trêmula. A voz respondeu, mas parecia estar vindo de todos os lados, como se fosse parte da própria estrutura da casa. "A casa nunca se livra dos seus segredos. O que você liberou não é o fim, é apenas o começo." Clara olhou para a pintura mais uma vez e sentiu uma sensação de gelo tomar conta de seu corpo. Ela percebeu que o retrato não estava apenas mostrando uma mulher do passado da família. Era mais do que isso. Era um aviso. De repente, a porta da sala se fechou com um estrondo,
e Clara se viu presa dentro do quarto, com a sensação de que estava sendo observada. A voz sibilante continuava, e as sombras nas paredes começaram a se mover. Você nunca deveria ter vindo aqui. A casa exige mais. Clara se virou rapidamente, tentando encontrar uma saída. Mas o que viu na parede a fez parar no lugar. As sombras estavam formando algo, uma figura. Uma figura encapuzada com os olhos brilhando como brasas. A figura começou a se mover e Clara ficou paralisada, incapaz de reagir. A voz, agora mais clara, se fez ouvir novamente. Você liberou o filho, mas não liberou a mãe. E a mãe ainda está aqui esperando, ela nunca se foi. Com um impulso de coragem, Clara se aproximou da figura, tentando entender o que estava acontecendo. Quem é você? Ela perguntou, sua voz firme apesar do medo crescente. A figura não respondeu, mas estendeu a mão, e Clara sentiu como se fosse puxada para dentro da parede, como se fosse engolida pela própria escuridão que se espalhava ao seu redor. Você vai entender em breve, a voz disse. E a última coisa que Clara viu antes de ser envolvida pelas sombras foi a pintura da mulher, cujos olhos agora estavam fixos nela, como se estivessem se abrindo para revelar a verdade que ainda estava enterrada na casa. Clara sentiu um pânico crescente enquanto as sombras a envolviam, puxando-a para dentro da parede. A sensação de ser consumida por um vórtice escuro era avassaladora. Cada respiração era mais difícil do que a anterior, como se a escuridão estivesse invadindo seus pulmões, tomasse o controle de seu corpo. Ela tentou gritar, mas a voz não saía. O ar estava espesso e o som ao seu redor se distorcia, como se tudo fosse parte de um pesadelo sem fim. Mas então, algo mudou. A escuridão ao seu redor começou a clarear e uma luz tênue surgiu, como se ela tivesse sido arrancada das profundezas do abismo. Clara piscou, confusa, tentando entender o que estava acontecendo. Ela se encontrou em um espaço estranho, não mais na mansão, mas em um lugar que parecia ser uma versão distorcida dela. As paredes eram feitas de pedras antigas, cobertas de musgo, e o ar tinha um cheiro de umidade e decadência. O chão estava coberto por um tapete escuro e gasto, e o ambiente, embora não tivesse sombras visíveis, parecia sufocante de alguma forma. Você finalmente chegou! Uma voz ecoou ao seu redor, fria e imponente. Clara se virou e viu a figura encapuzada novamente. Mas desta vez, ela estava mais perto, seus olhos brilhando com uma intensidade que fazia a escuridão ao redor parecer viva. Quem é você? Clara conseguiu perguntar, a voz trêmula, mas cheia de determinação. A figura se aproximou, sua presença ameaçadora como uma tempestade prestes a desabar. Eu sou parte daquilo que você liberou, parte da maldição desta casa. E agora você está no lugar onde tudo começa, ou onde tudo termina. Clara engoliu em seco, tentando entender o significado daquela declaração. O que você quer de mim? Você está aqui porque, ao libertar Gabriel, você despertou algo que não deveria ter sido tocado. Você quebrou o ciclo, e agora a casa quer se vingar. A figura levantou as mãos, e o ar se encheu de um frio gélido que parecia atravessar os ossos de Clara. Você é a chave para o último ritual. Sem você, nada se resolve. A palavra ritual reverberou na mente de Clara. Ela se lembrou das palavras de Elisa, da mulher no quadro e do sussurro da voz que vinha da casa. O que estava acontecendo não era apenas sobre Gabriel. Havia algo mais antigo e sombrio, algo que não havia sido concluído, que ainda precisava ser selado. Você está dizendo que eu sou parte disso? Que eu tenho que fazer algo para acabar com tudo? Clara perguntou, a incredulidade tomando conta de seu corpo. A figura acenou com a cabeça, sua capa fluindo como se fosse feita de sombras. Sim. O último ritual envolve não apenas a morte, mas a renovação. E você é a última peça. Sem você,
A casa nunca será liberada de sua maldição. Ela devorará tudo ao seu redor. E pior ainda, ela nunca deixará ninguém partir. Clara olhou para a figura com uma mistura de horror e compreensão. O que estava em jogo não era apenas a libertação de Gabriel ou de Elisa. A própria casa estava viva, possuía um poder que se alimentava da dor, do luto e das sombras de suas vítimas. Mas eu não entendo. Como eu posso fazer isso? Clara perguntou, sua voz quase imperceptível diante da magnitude da situação. A figura sorriu, seus dentes brancos contrastando com a escuridão que a cercava. Você já fez mais do que imagina. Ao entrar na casa, ao enfrentar Gabriel e liberar o que ele carregava, você já se tornou parte do ciclo. Agora, você precisa enfrentar a última escolha. De repente, o chão sob seus pés começou a se abrir e Clara caiu em um abismo profundo. Ela tentou gritar, mas sua voz foi engolida pela queda. O medo tomava conta dela enquanto ela sentia o peso de sua própria dúvida. Estava começando a compreender a verdadeira natureza da casa. Ela não era apenas uma morada, mas um ser. Uma entidade que exigia algo de quem ousasse cruzar seu caminho. E Clara era a última chance de sua libertação. Ela caiu até o fundo de um poço escuro e úmido, mas, quando tocou o chão, não havia dor. A sensação era como se ela tivesse sido absorvida por algo maior que a própria casa. Clara se levantou, seus pés afundando na lama fria. Ela olhou ao redor e viu uma série de símbolos antigos gravados nas paredes, símbolos que pareciam pulsar com uma energia que não era deste mundo. À sua frente, um altar estava montado, com velas negras queimando ao redor. Uma corrente de vento soprou, apagando uma das velas, e uma sombra se ergueu do altar, tomando forma. Era uma mulher, com os olhos vazios, os mesmos olhos da pintura. Ela olhou diretamente para Clara, e suas palavras ressoaram como um grito mental, invadindo a mente de Clara. Você veio para libertar-nos, mas não sabe o preço. O que você liberou de Gabriel foi apenas o começo. Agora você deve escolher: terminar o ciclo ou condenar todos que vierem depois de você. Clara, sem saber o que fazer, sentiu uma pressão crescente em sua cabeça. A mulher à sua frente sorriu, seus lábios se movendo lentamente, como se falasse diretamente em sua alma. Você precisa fazer a escolha, Clara. O último ritual só pode ser concluído com um sacrifício. A última palavra ecoou na mente de Clara, como um sussurro que a seguia para sempre. Ela olhou ao redor, tentando encontrar uma saída. Mas tudo o que via era escuridão e mais perguntas. O que ela tinha que fazer? Que sacrifício era esse? Ela sentiu o peso do que estava prestes a decidir cair sobre seus ombros. O que quer que fosse, ela sabia que não havia mais volta. Clara estava de joelhos diante do altar. O ar ao seu redor pesado e denso como uma manta de gelo. O som de sua respiração parecia abafado, como se o próprio espaço estivesse tentando silenciá-la. A mulher espectral que ela havia visto na pintura estava à sua frente, seus olhos vazios fixos nela com uma intensidade quase sufocante. Você já fez muito, Clara, mas para que isso termine, você precisa aceitar o que há dentro de você, o que você é agora, o que você se tornou. A voz da mulher se arrastou no ar, ecoando em sua mente. Clara sentiu o coração bater forte, a angústia crescendo. Ela sabia que em algum lugar entre o medo e o desespero, algo fundamental estava prestes a ser revelado. Ela tinha que fazer a escolha. Mas a escolha era difícil. O que ela estava pedindo? O que seria necessário para quebrar o ciclo? A mulher espectral se aproximou, seus pés não tocando o chão, mas flutuando como se a gravidade não a afetasse. Ela estendeu a mão para Clara, oferecendo-lhe uma faca negra, cujos contornos pareciam absorver a luz ao redor. A faca representa o sacrifício necessário. O último ritual só será completado se você aceitar sua parte.
se você aceitar o que precisa ser destruído para que tudo termine, sua vida, sua alma, sua conexão com o mundo real, tudo isso precisa ser dado. Clara olhou para a faca, a lâmina brilhando de forma ameaçadora. Cada fibra de seu ser gritava contra a ideia de sacrifício. Ela nunca imaginou que seria forçada a escolher entre sua própria vida e o destino de todos que estavam envolvidos. Sua mente estava em turbilhão, o medo de perder tudo o que conhecia se chocando contra a ideia de que ela poderia ser a chave para uma liberdade que nem ela compreendia completamente. Mas o que isso significaria para mim? O que aconteceria se eu aceitasse? Clara perguntou, sua voz rouca, tremendo de insegurança. A mulher deu um pequeno sorriso, mas seus olhos permaneciam frios, sem misericórdia. Se você aceitar, o ciclo será quebrado. A casa, a maldição, os espíritos, tudo desaparecerá. Mas também desaparecerá você, Clara. Você será consumida pela casa. Não mais carne, não mais alma, apenas eco. Aquelas palavras caíram sobre Clara como pedras pesadas. Não apenas a casa e os espíritos desapareceriam. Ela também desapareceria, não só do mundo, mas da própria memória de todos que a conheciam. Não haveria mais Clara, nem em lembranças, nem em histórias. Nada. Apenas um vazio. Ela olhou para a faca, sua mão se estendendo involuntariamente em direção a ela, mas antes que pudesse tocá-la, a voz da mulher espectral sussurrou mais uma vez, mais suave desta vez, quase como uma tentação. Ou você pode escolher não fazer nada, deixar a casa continuar sua existência, perpetuar o ciclo de dor e sofrimento, fazer com que outros venham e vivam o que você viveu. Você pode escolher salvar a si mesma, Clara, mas isso custará algo mais. O ciclo jamais será quebrado e a casa nunca deixará de ser uma prisão. Clara sentiu o peso da decisão. Sua mente estava em conflito, sua alma dividida entre o desejo de salvar todos e o medo de se perder. Ela pensou em Elisa, em Gabriel e até nas palavras de sua própria mãe, que sempre lhe dissera que a escolha é o que define quem somos. Mas o que ela deveria escolher? Ser lembrada ou ser esquecida? Salvar os outros ou sacrificar sua própria existência? O silêncio tomou conta do ambiente. Clara olhou para a faca e então, lentamente, ergueu os olhos para o retrato da mulher que sempre a observava. Ela sabia, no fundo, que a casa não poderia ser salva sem esse último ato. Ela teria que fazer o sacrifício. Com o coração pesado e a mente clara, Clara pegou a faca. A lâmina fria reluziu à luz das velas, e ela sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo, como se todo o seu ser estivesse se conectando ao espaço em que estava. "Eu aceito", ela disse. Sua voz firme e cheia de uma coragem que ela não sabia que possuía. A mulher espectral sorriu novamente, e um vento forte encheu o espaço, derrubando as velas e apagando a escuridão que as envolvia. O chão sob Clara se abriu, e ela sentiu-se sendo puxada para o centro do abismo, onde tudo se conectava: a casa, a maldição, o destino. Quando ela fechou os olhos e fez o movimento, o ritual foi completo. A dor, o medo e os ecos do passado desapareceram. Não havia mais nada além do vazio absoluto. Quando Clara acordou, a luz do dia entrava pela janela. Ela estava de volta à mansão, mas tudo parecia diferente. O ar estava mais leve, as paredes não estavam mais tão sombrias, e o eco da casa já não a envolvia. Mas ela sabia. Sabia que a casa tinha finalmente sido libertada. E ela, Clara, estava agora apenas uma lembrança esquecida, mas que se tornaria parte da história de uma casa que, por fim, ficou em paz. Ao longe, no horizonte, uma última brisa levou consigo o eco do passado. O ritual estava completo, mas não havia mais ninguém para contar a história. Gostou da história? O que achou do desfecho?
Seu comentário é muito importante para mim e adoraria saber o que você pensou sobre a jornada de Clara e os mistérios da casa. Se essa história tocou seu coração ou arrepiou sua pele, compartilhe com seus amigos e ajude a espalhar o terror de estar perdido. Quem sabe o que mais podemos encontrar nas sombras?